Esse é o podcast Áreas Contaminadas, um dos canais de divulgação científica da ECD Training. Eu sou Marcos Tanaka Reis, sejam bem-vindos e bem-vindas. Estamos no ano 2 do podcast. Sigam a gente também no YouTube, canal ECD Training, no Instagram, @ECD Ambiental, no Telegram, canal Áreas Contaminadas. Assine a nossa newsletter e fiquem conectados. A trilha sonora foi composta pelos escalafobéticos Mauro Tanaka e Guilherme Durão, @Azalato Sampa e @Guilherme.Durão. Nossa missão é fornecer conteúdo de qualidade para que vocês ganhem poder pelo conhecimento e ao mesmo tempo dar voz às pessoas do GAC, reconhecendo seu papel e importância pessoal e profissional. O podcast Áreas Contaminadas é um espaço aberto e democrático com opiniões diversas sobre temas ligados ao gerenciamento de áreas contaminadas e ao meio ambiente. Todos e todas são bem-vindos. O oferecimento é da ECD Training e dos colaboradores do Apoia-se. A edição é de Lilian Coreiaço Rios. Olá! Para vocês que estão lavando a louça, fazendo sua caminhada, andando de carro, preparando as fichas de campo, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Marcos Tanaka Reis e esse é o episódio número 72 do podcast Áreas Contaminadas. Já é o 37º da segunda temporada, editado por Lilian Coreiaço Rios e oferecido pela ECD Training e pelos nossos colaboradores do Apoia-se. Agradeço demais a companhia de todas e todos vocês. Os nossos canais de divulgação, como esse podcast e a nossa newsletter, são mantidos com a ajuda financeira dos nossos colaboradores no Apoia-se. O site lá é apoia.se/ECD Ambiental. Quem quiser e quem puder contribuir financeiramente conosco será muito bem-vindo, muito bem-vinda e ajudará, além de mim, toda a nossa comunidade, garantindo a continuidade dos conteúdos gratuitos. Repetindo, apoia.se/ECD Ambiental. Gostaria de deixar público os meus agradecimentos aos nossos colaboradores, que atualmente são os seguintes: Ábila de Moraes, Alisson Dourado, Alain Humberto, Átila Pessoa, Bruna Fiscuc, Bruno Bezerra, Bruno Bonetti, Calvin Yost, Cristina Maluf, Denise Oliveira, Diego Silva, Fabiano Rodrigues, Felipe Nareta, Felipe Ferreira, Heitor Gardenal, Heraldo Jaquete, João Paulo Dantas, Joyce Cruz, Juliana Mantovani, Larissa Gaudiano, Larissa Macedo, Leandro Freitas, Leandro Oliveira, Lilian Puerta, Luana Fernandes, Luciana Vaz, Marina Melo, Mariluz Gomes, Roberto Costa, Rodrigo Alves, Sérgio Rocha, Solene Sampaio, Tamara Dias, Tatiana Citolini, Thiago Soares, Wagner Rodrigo, William Taquia e mais 7 apoiadores anônimos. Muito obrigado a vocês que são os principais responsáveis pela manutenção dos nossos canais de divulgação. Nesse episódio eu converso com Ana Lígia Donzelli, engenheira ambiental, pós-graduada em GAC e em Direito Ambiental. Atualmente ela é sócia-diretora da EcoStation Soluções Ambientais. Foi mais uma conversa em que aprendi bastante. Falamos do histórico da Ana Lígia, desde o técnico em processamento de dados e seu trabalho em laboratório de informática e em comércio, a sua graduação, falamos de estágios, até ela se tornar, com muito orgulho, gerente de meio ambiente da Cirela, sempre com aquele viés da sua paixão, o gerenciamento de áreas contaminadas. E daí até o ponto em que ela realizou outro sonho profissional, de ter a sua própria empresa. E hoje ela tem isso, a sua própria empresa, chamada EcoStation Soluções Ambientais. Por ela ter estado nos dois lados do balcão, Ana Lígia fala conosco nesse episódio de muitas dores do setor imobiliário, relacionadas ao gerenciamento de áreas contaminadas, e também das dificuldades que as consultorias têm nesse segmento. Além disso, ela dá dicas valiosíssimas para quem quer prestar serviços dentro da cadeia de GAC para esse segmento. Eu gostei muito da conversa, eu espero que vocês também gostem. Fiquem agora com as palavras de Ana Lígia Donzelli. Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu estou aqui com uma convidada especial, Ana Lígia Donzelli. Ana Lígia, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vinda aqui ao nosso podcast. Olá Marcos, obrigada pelo convite. Muito honrada de participar aqui com você. Legal, assim, o prazer é nosso. A gente gosta de ouvir as histórias das pessoas e tenho certeza que você tem muitas histórias boas, Ana. Legal, espero poder contribuir. Ana Lígia, vamos começar do começo. O que é aquela garotinha, aquela Ana Lígia pequena? Onde você morava? Você morava que bairro de São Paulo? E onde você estava estudando? E o que te levou a fazer a engenharia ambiental? Eu moro desde pequena em Pirituba, zona oeste, tem gente que chama de zona norte, né? Oeste. Sempre a mesma briga, né? E desde pequena moro ali. Comecei a trabalhar muito cedo. Antes de 15 anos, assim, eu já fazia trufa, pão de mel para vender. Legal. Porque eu queria ter o meu dinheiro. Tanto para ajudar em casa, porque eu via a dificuldade dos meus pais e tudo mais, quanto para ter a minha independência, né?
Então, logo que eu pude entrar num colegial, eu fiz o colegial técnico para poder conseguir trabalhar. Então, fiz técnico em processamento de dados. Olha aí. O que foi ótimo para eu conseguir o emprego e para eu descobrir que eu odeio processamento de dados. E cursei, trabalhei no próprio colégio, no laboratório lá de informática, desenvolvendo programas, fazendo manutenções de micro e tal. E aí veio a questão de faculdade, né? O que escolher. E eu fiquei em dúvida entre nutrição e a engenharia ambiental, que eu descobri depois. E aí acabei seguindo para engenharia ambiental, ao ler lá o descritivo nessas revistas de curso e tudo mais. E aí me interessei muito, fiz o vestibular na Faculdade Oswaldo Cruz. Só fiz lá, passei lá e lá fiquei. Certo. Me formei e logo no terceiro ano de faculdade eu já fui atrás de emprego. Meu negócio era, quero trabalhar, quero dinheiro, preciso de dinheiro, quero trabalhar na área. E conhecer, né? Embora fosse a profissão do futuro, né? É sempre a profissão do futuro, né? Você precisava do dinheiro naquela hora, senão como é que você ia comer, né? Aí, nesses primeiros anos de faculdade, eu trabalhava à noite no colégio de processamento de dados, de manhã eu fazia a faculdade e na parte da tarde eu trabalhava numa loja de roupas. Então, eu passava o dia inteirinho fora de casa, até que a faculdade começou a ficar muito puxada e eu tive que parar de trabalhar no colégio, que era na parte da noite. Fiquei só na loja de roupas, que aí o que eu ganhava era o que eu pagava a faculdade. Aí veio o bendito FIES, que inclusive quitei ele agora, graças a Deus. Olha aí, parabéns. Que bom, né? Nossa, isso foi excelente, assim, por mais de juros que tenha e tudo mais, mas foi o que me ajudou a me manter na faculdade, a conseguir concluir o curso, né, pagar e tudo. E aí, logo no terceiro ano da faculdade, que sempre só contratavam a partir do terceiro, acho que ainda é assim, né? A dificuldade para você conseguir um estágio no segundo ano, primeiro nem se fala, é muito difícil. Então, no terceiro ano, eu consegui numa consultoria ambiental. Lá eu fiquei por cerca de um ano e meio, acho que foi. E aí eu comecei a prestar... processo seletivo, sim? Processo seletivo, né? Em várias empresas, Danone, Nestlé, em várias. Só que o meu sonho era trabalhar na Nestlé. E aí, super difícil, eu não tinha ainda o inglês que precisava, e foi um processo seletivo extenso. E aí eu nem acredito, assim, que eu passei, consegui até na prova de inglês, eu tirei nota máxima, não me pergunte como, porque na época não, era muito básico o que eu tinha de inglês. Very good, very good. Consegui, e aí adorei, entrei lá, só que aí já não trabalhava mais com áreas contaminadas, né? Antes, na consultoria, eu trabalhei um tempo com áreas contaminadas e me apaixonei, assim, pela área. Achei, assim, já sabia que era aquilo que eu queria. Na Nestlé, eu já trabalhava com gestão ambiental, então, gerenciamento, né? Parte de resíduos. Eu cuidava tanto da sede administrativa, né? Onde ficava todo o pessoal, quanto o laboratório de análises de alimento. E foi uma experiência incrível. E ali eu cuidei da parte de meio ambiente junto com segurança do trabalho. Só que meio ambiente não tinha alguém que entendesse ali, que fosse o cabeça. Era o cara de segurança do trabalho mesmo. Certo. Ele tinha um pouco de meio ambiente, mas não muito. O que foi bom, eu não tive tanto aprendizado desse meu superior, mas eu tive aprendizado prático. Eu pude exercer muita coisa, colocar muitos planos em práticas, porque ele era um cara que me ajudava, comprava as ideias, sabe? E eu consegui me desenvolver muito. Só que tudo que eu aprendi foi pesquisando, indo atrás, porque eu não tinha essa pessoa que soubesse para me passar. Sim. Foi uma experiência incrível, adorei. Aí, quando eu estava para me formar, eu queria ser contratada como engenheira. Queria, porque queria, era engenheira. E aí, a vaga que tinha na Nestlé, eu teria que ir para Carazinho, bem longe, assim, eu seria contratada como analista e viveria lá sozinha, sem minha família, sem ninguém. Aí eu falei, não é isso que eu planejei, né? E meu pai trabalhava numa construtora chamada Goldfarb. E eu falei para ele, pai, pergunta, porque com certeza eles têm alguém que faz essa análise de áreas contaminadas, né? Contratação. Porque você já tinha feito um estágio que sabia o que era áreas contaminadas. Isso. Legal. Então eu tive a oportunidade de entender um pouquinho sobre áreas contaminadas e depois ver esse universo da indústria, que eu gostei muito, mas eu me apaixonei muito mais por áreas contaminadas. Aí meu pai trabalhava nessa empresa,
pedi para ele, né? Falei, converse. Meu pai sempre foi muito reservado. Não, imagina, não vou falar. E eu atormentava ele, atormentava. Até que ele resolveu falar. Aí, na hora que ele falou, por coincidência, assim, a pessoa, o diretor da área, estava procurando alguém. Então, eu fui lá fazer entrevista com ele. Era para trabalhar no departamento de suprimentos, que eles não tinham um departamento de meio ambiente, eles tinham um departamento de suprimentos, e a pessoa contratada teria que avaliar os laudos e avaliar as propostas para contratar. Certo, né? certo. Porque como as pessoas de suprimentos não tinham entendimento para poder contratar, então teria que ter um ambiental, esse era a cabeça deles, né? Certo. Então eu fui contratada para compradora de suprimentos, certo. né? Fui contratada ainda como estagiária, porque faltava 3 meses para eu me formar, com a condição que eu falei para ele, eu quero no final do meu estágio, eu quero ser contratada como engenheira. Aí ele falou, então tá, se em 3 meses você conseguir provar que você é capaz de ser contratada como engenheira, eu te contrato. Então tá bom. Aí em 3 meses eu trabalhei assim que nem uma louca. Tanto que depois acabei tendo uma área de meio ambiente, então eu fui contratada como engenheira no final do estágio. Aí eu não fiquei mais abaixo dele e fui para uma outra área que era já voltada para meio ambiente. Aí eu pude montar ali um departamentozinho de meio ambiente. Aqueles 3 meses, você conseguiu então mostrar que era a engenheira certa para o trabalho. Consegui, Marcos. E pior que na hora que o RH veio e falou assim, você foi efetivada, porque é o que a gente mais quer, aquela euforia. Aí eu, que ótimo, eu já sabia que eu era como engenheira, porque né, eu tinha conversado com ele, e quando acabou assim, o dia, eu fui lá e falei assim, e aí, posso ser engenheira? E ele tinha me falado que sim. Eu falei, então minha contratação tá perfeita. Aí chega o contrato, eu leio lá o salário e a vaga. Eu falo, não foi isso que a gente combinou, não vou assinar, não vou. Aí a menina do RH falou assim, não, mas não tem como te contratar como engenheira ambiental, não tem nem esse cargo. Aí eu falei, não, mas o meu combinado com o fulano foi isso. Então, aí eu lembro que até ela falou assim, não, imagina, e você acabou de se formar e quer ganhar o piso de engenheira? Eu sou formada em, sei lá, RH, não sei o que era a formação dela, e não ganho ainda isso. Eu falei, bom, aí o problema é seu, eu não tenho nada com isso. Eu trabalhei 3 meses para provar que eu podia, né? Que nem uma doida, para provar que eu tinha capacidade. O meu acordo foi esse, ele falou que eu tô apta, então agora vocês que se resolvam. Aí abriu a vaga, porque eu queria engenheira ambiental, não queria, né? Só engenheira, não, tem que ter um ambiental lá, foi o combinado. Tá certo. E aí abriram a vaga para engenheira ambiental e tal, e consegui. Aí lá eu fiquei 2 anos e meio, Marcos, a 3, não sei. Os meus tempos de trabalho, assim, eu sempre pulei bastante. Não fiquei durante muito tempo. Aí, em seguida, depois que eu desenvolvi todo esse trabalho na PDG e tudo mais, eu fui convidada para criar um departamento de meio ambiente na empresa Living, que é do Grupo Cirela. Né? E aí foi bem difícil a decisão para mudar, né, de emprego, porque ali na PDG eu já tinha, né, todo mundo me conhecia o trabalho, você está estável, né, as pessoas você não precisa mais ficar se provando o tempo inteiro. Era uma situação confortável, o salário que eu ganhava era o que eu queria mesmo, eles tinham me passado para coordenadora, então estava tudo bom. Mas o desafio que eu teria nessa nova empresa é o que me motivou. Então, eu saí para ganhar até menos, porque o salário era maior aqui na outra empresa, mas o desafio lá era muito maior. Então, isso me motivou. Eu sempre gostei muito de desafio, né, de querer. Isso me motiva. Coisas novas, poder criar, poder implantar, né? Então, esse meu ex-chefe que me contratou na Cirela, né, também foi um cara que sempre me proporcionou, assim, desenvolver, né, muito. Também não era da área ambiental, né, no mercado imobiliário, então, mas tinha vontade também de conhecer e de aprender, então ele me motivava também nesse sentido, né, porque ele sempre tinha uns questionamentos a fazer, não era uma pessoa que eu fazia lá e achava que estava bom, não, ele me questionava, me fazia buscar mais. Então, entrei como coordenadora lá, aí depois de um tempo, eu entrei na Living, depois de um tempo eu assumi Cirela toda e fiquei como gerente ambiental. Lá a gente pode desenvolver diversos trabalhos, além de
relacionado a áreas contaminadas, né? Toda a parte de gestão ambiental das obras, implantar procedimentos, criar mesmo um departamento, né? Que aí já não era mais eu sozinha, certo. Então tinha a pessoa que cuidava do arbóreo, a pessoa que cuidava de resíduos, de itens de sustentabilidade, treinamentos. Então a gente tinha uma equipe não muito grande para a quantidade de trabalho que era, né? Então chegou a época a gente tocar 200 processos assim de uma vez, sabe? Foi bem puxado, mas também de aprendizados que não tem assim o que dizer, o que eu aprendi lá. E aí teve um certo momento que eu pensei bem, chegou nos 30 anos, falei, opa, acho que está na hora de mudar. E a Cyrela foi onde eu trabalhei mais tempo, eu fiquei 5 anos lá. Então eu já estava com comichão, assim, de o que mais que eu tenho, né? Eu quero mais. Lá eu acho que foi o lugar que eu consegui ficar mais tempo por conta dos desafios que foram tendo. Então, quando a gente conseguiu arrumar a questão de áreas contaminadas e arbóreo, né, de a parte arbórea, cadastramento, os licenciamentos ambientais, quando isso tudo a gente conseguiu colocar em ordem, aí começamos a pegar gerenciamento ambiental das obras, processo de sustentabilidade. Aí, sabe, isso foi me motivando a ficar e, enfim, o ambiente também era super bom, né, tudo legal. E aí, quando chegou a parte, você subiu de cargo lá, efetivada como gerente, tal, legal. Mas e agora, né? Para onde eu vou? O que mais que eu tenho para fazer aqui? Então, eu senti que eu podia agora abrir minha consultoria, que eu tinha um sonho lá atrás disso. Certo. Então, eu já tinha bagagem suficiente para isso, porque não adianta você se formar e abrir uma consultoria, né? Sim. Não tem. Então, eu já tinha bagagem para isso, já tinha as pessoas que me conheciam, que poderiam me contratar. Então, resolvi abandonar tudo isso da Cyrela, né? Também um cargo estável, eu gostava do pessoal, né? Não tinha problema nenhum ali de trabalhar, me motivava, me sentia motivada, mas a consultoria, esse desafio de abrir uma empresa, de ter o meu próprio negócio, me encantou e eu resolvi abandonar o CLT para me aventurar no empreendedorismo. Também tive uma força muito grande desse meu ex-chefe da Cyrela. Certo. Ele me motivou muito a fazer isso, ele, né, me falava, não, você é capaz e tal, me ajudou muito. Sou muito grata a ele. E aí estou aqui com a empresa há 3 anos já, nós estamos indo para o 4º ano. Muito feliz, assim, não me arrependo em nada, porque foi incrível tudo que eu já conquistei junto com o pessoal que trabalha comigo. Numa época muito boa, porque eu acabei tendo um bebê, né? Sim. Então, você ter o seu próprio negócio é muito melhor, né? Eu consigo encaixar o meu trabalho junto com a minha rotina de ser mãe, que é tudo novo, e consigo aproveitar minha filha. Então, acho que não teve momento melhor para acontecer tudo isso. Ela acabou de fazer 1 ano, né, sua filha? Assim, 1 ano e pouquinho, né? 1 ano, 1 ano e 1 mês ela tem. E aí consegui passar uma gravidez tranquila, que, né, por mais que você tenha trabalho numa empresa legal e tal, e tudo mais, tem aquele estresse, né, do mundo corporativo e tudo mais. Quando eu voltar da licença, né, será que vai ter meu cargo lá? E exato, tudo isso. E graças a Deus, assim, eu sei que é privilégio isso, porque a maioria não é assim, né? Eu tive esse privilégio de poder ter uma gravidez bem tranquila com relação a isso, porque eu tinha meu próprio negócio. Em contrapartida, minha bebê tinha 10 dias, eu já estava em reunião trabalhando. Então, era ela no peito de um lado, o computador do outro, sabe? Então, assim, mas não teve melhor hora para acontecer. Mais um desafio, né? Mais um desafio, já que eu gosto, né, Tony? Então, agora tá o maior de todos aí, né? Nossa Senhora. E aí agora a gente está há 3 anos, como eu disse, na consultoria, né? O nosso foco maior é gerenciamento de áreas contaminadas, mas como tanto eu quanto a Vanessa, que trabalha comigo também, a gente trabalha junto há muitos anos, desde a época da Cyrela, a gente estudou junto também na faculdade, então, além de parceira e de trabalho, também é minha amiga e irmã. Além de áreas contaminadas, então a gente tem toda essa bagagem do que as construtoras precisam, né? Sim. Na questão ambiental, porque a gente tinha um departamento de meio ambiente que a gente cuidava de tudo, desde área contaminada crítica até, sei lá, tem um ninho de passarinho na árvore que vai ter que ser suprimida, sei lá, certo. Coisas mais, né, corriqueiras. Então, a nossa consultoria oferece diversos serviços voltados para atender o mercado imobiliário, sendo que o maior foco é de áreas contaminadas, tá?
que mais que eu posso falar da consultoria? O nome da consultoria. Ah, sim. A minha consultoria chama EcoStation. Sim. O nome da consultoria é EcoStation, Soluções Ambientais. Depois que eu fui perceber que tantas consultorias têm soluções ambientais, né? Mas o meu Soluções Ambientais foi criado justamente para trazer as soluções, né? Todas essas de experiência que eu já tive. Sim. Bom, primeiro, vamos no Senac. Em que momento você fez a pós no Senac? Você estava na Cirela ou você estava na outra? Na outra. Eu acabei de me formar e aí eu vi que na faculdade eu vi muito pouco sobre gerenciamento de áreas contaminadas. E eu vejo a engenharia meio como um direito também, né? Depois que você termina, você tem que se especializar em algum braço, né? Porque tem muitos. Sim. E aí eu senti a necessidade e já fui, inclusive por conta do trabalho também, eu vi que eu sabia, mas eu precisava de muito mais. Então eu já me formei e em seguida entrei na pós, no Senac. Legal. Não fiquei, tirei as férias de dezembro, em janeiro eu já estava lá no Senac, nem descansei da faculdade. Já garantido que você seria engenheira ambiental mesmo, né? Já que deixa eu investir aqui na pós, né? Legal. E aí fiz a pós lá, que me ajudou muito. Foi, nossa, também não tenho o que dizer. Foi muito difícil, muito cansativo, porque depois de uma faculdade, né, você já está de saco cheio de estudar. Mas foi muito bom, assim, foi uma oportunidade também boa, que eu não me arrependo de ter entrado logo de cara depois da faculdade feita. Eu ganhei bastante experiência e tempo, né? Sim. E aí depois de um tempo, vendo os casos da Cirela que eu trabalhava e tudo mais, eu senti a necessidade da parte do direito ambiental. Então, eu acabei fazendo uma pós em direito ambiental na PUC. Legal. Também foi muito boa, apesar de ser uma pós extremamente técnica e voltada para advogado. Então, eu sofri muito, porque é uma outra linguagem, a cabeça dos advogados é completamente diferente, o raciocínio, né, dos engenheiros. Eu senti na prática, assim, tudo isso. Mas também foi muito bom e usei muito, assim, o que eu aprendi lá. E me ajuda também até hoje com a consultoria, né? Porque a gente pega diversos casos em que tem que estar o direito aliado, né? Junto com o ambiental. Eu acho que para quem trabalha com consultoria é uma coisa essencial. A gente acaba deixando de lado, mas é algo essencial. Sim, Marcos. Até para o cliente, né? Para o que você pode oferecer para o cliente. E aí você está na sua carreira de construtora, né? De trabalhar no mercado imobiliário, olhando para o gerenciamento de áreas contaminadas, o que você sentia naquele momento das consultorias que atendiam vocês? O que era bom nas consultorias e o que faltava nas consultorias naquele tempo, né? Então, o olhar daquele tempo é um pouco diferente de hoje. Mas, olhando lá para trás, o que faltava nas consultorias que atendiam vocês que te motivou a falar, eu vou fazer uma consultoria, eu vou fazer algo diferente? Então, qual é a sua visão das consultorias? Eu acho, Marcos, que o que eu sentia de falta e que também me motivou, foi uma das coisas que me motivou a abrir a minha consultoria, que eu poderia vender isso para os clientes, né, e entregar esse serviço, é o serviço personalizado. É a consultoria ter o olhar do cliente ser realmente o seu braço, né, ser os seus olhos e não tá lá só, eu vendi uma preliminar, eu estou entregando uma preliminar e tchau. Não, ter um atendimento personalizado mesmo. Se eu fui no terreno, hoje, por exemplo, se eu vou num terreno, fazer uma vistoria, e eu vejo que tem alguma coisa que para a construtora não é legal, mesmo que não seja do meu serviço aquilo, sabe? Não é o levantamento da preliminar, sei lá, estou vendo qualquer outra coisa lá. Eu entro em contato com o cliente, olha, eu observei isso, eu já passei por essa experiência, isso pode dar problema assim, assado, sei lá. Sempre eu tento me colocar no lugar de quando eu trabalhava na construtora. Certo. Tá? Que na época eu sentia muita falta disso. E outra coisa, eu acho que a responsabilidade também nessas questões de estimativas de custo, que muitas vezes a gente, como contratante, exige da consultoria estimativas de custo, às vezes sem fechar um diagnóstico. Certo. E o quanto isso é difícil para a consultoria passar, né? Um custo sem fechar um diagnóstico. E, ao mesmo tempo, se você não... Aí que eu aprendi do lado de cá, né? Que se eu não passo essa estimativa, tem outros 300 que vão passar. Sim. Agora, se vão acertar ou não, ou colocar o cliente numa fria ou não, é outra história. Né? Sim.
Não, então, esse serviço personalizado, consultorias, às vezes a gente queria contratar umas consultorias maiores, né, para terrenos mais críticos, e não funcionava, porque essas empresas não têm a visão da não têm a visão da incorporadora, né, não tem o time que a incorporadora precisa. Então, muitas vezes, consultorias menores atendem muito melhor do que as consultorias maiores, na questão de rapidez. Às vezes, tecnologia não, às vezes fica, às vezes, um pouco pendente isso. Mas em atendimento, rapidez, você precisa de uma reunião, o cara vai lá, tá com você, você não precisa, não, eu já tenho tantas horas nesse projeto, só vou na reunião se fechar uma proposta. Essas consultorias menores não tem isso. Certo. E na incorporação é tudo muito corrido, né? Às vezes você tá lá com uma pauta para reunião e de repente um diretor te pede uma coisa que você necessita das consultorias. Então, se você tiver uma consultoria muito distante, ela não te ajuda nesse seu dia a dia. Sim. Então, a minha visão como consultora é também essa, né, para o cliente. Agora, o que me motivou é a qualidade também dos serviços, que às vezes prestados, né, a gente, contratava diversas empresas, às vezes muitos terrenos vinham já com consultorias, com estudos, né, já realizados, às vezes comprava uma indústria, e aí vinha um estudo, e você falava, nossa, ter que recontratar do zero, sabe? Então a indústria já gastou, sei lá, quantos mil, você vai lá e não, vai ter que começar do zero. Então a gente vê isso até hoje, né? Mesmo como consultora, às vezes eu recebo laudos feitos por outras empresas, e aí a gente pega e fala, puxa, como que você dá essa notícia para o cliente, né? Vai ter que começar do zero. Muitas vezes não tem jeito, tem que começar do zero para fazer um serviço direito. E se você fez uma preliminar, né, capenga, todo o restante vai ser capenga também. Sim. Não adianta você pegar esse monte de capenga e começar a capenguices também. Sim. Né? Você tem que ir lá pro começo. Em cima, falar, né? Empilhando a capenguice. A gente vê muito isso, e aí acaba lá o problema lá no MP, né? Aí entra no Ministério Público e fala, não, mas peraí, como é que tinha chumbo aqui, agora não existe mais, ou sei lá o quê. Então, é difícil isso, passar isso para o cliente, porque o cliente, teoricamente, ele não entende, né? Ele comprou um estudo, né? Só que não recebeu como deveria. Então, você chegar e falar, olha, vamos ter que começar do zero, é bem difícil. Muitas vezes o cara fala, não vou fechar com você, porque você tá louca, eu vou procurar outra empresa. Tem gente que veio aqui olhando pelo lado do responsável legal, né? E diz que muitas vezes os estudos são ruins porque as consultorias não ofereceram as soluções melhores ou as mais corretas. E elas, que me falaram isso, como responsáveis legais, gostariam que lhes fosse oferecida a possibilidade de escolher, né? Entre um negócio bom, um negócio mais ou menos e tal. E que a consultoria não fazia isso. Eu falo com muitas pessoas de consultorias aqui que dizem que o cliente, em geral, né, assim, basicamente, que o cliente não quer pagar. E que você precisa ter um trabalho muito bom de convencimento para o cliente, que no caso aqui, que nós estamos falando é a construtora, né, para o cliente querer pagar. E você que trabalhou dos dois lados, qual que é o que acontece? Olha, pagar é complicado mesmo, porque para a construtora é um passivo, né? Pensa, você está comprando um terreno, tudo bem, você faz o estudo, pode descontar do preço do terreno, na negociação, milhões de coisas, mas é um problema para a construtora, né? Então, ela desembolsa, e muitas vezes esse estudo inicial de diagnóstico, ela desembolsa do bolso, né? Não entra a remediação entra nas negociações e tudo mais, mas o diagnóstico muitas vezes não. Então, e é caro o diagnóstico. Sim. Então, falar em pagar é complicado. De fato, eles querem o menor preço, mas desde que seja com qualidade. Então, até por isso a importância das construtoras terem pessoas dentro delas, né, que entendam do assunto. Tem outras empresas, outras construtoras que têm também um departamento próprio. A importância disso para a consultoria poder levar o estudo, levar as opções e essas pessoas poderem escolher. O laudo é extremamente técnico, é uma linguagem complexa. Sim. Então, se a construtora, incorporadora, não tem pessoas dentro da empresa que entendam do assunto, como que vai opinar por alguma coisa, né? Você vai oferecer, essa remediação ou essa tecnologia ou essa, eles não querem saber. Eles querem saber de um prazo curto, né? Um preço bom e que o objetivo seja alcançado, a área reabilitada. É isso. Se você falar assim, olha, você vai pagar menos, mas no final das contas sua área vai demorar mais para ser reabilitada, eles não querem.
né? Porque o terreno parado é dinheiro que perde, Certo. né? Porque tem IPTU, segurança, um monte de coisa que envolve o terreno. Então, quanto antes resolver a questão ambiental, é melhor para a empresa. E se isso vai custar mais, aí quem está vendendo tem que explicar. É muito mais fácil explicar isso para a empresa, para pessoas que entendam do assunto, né? Sim. Muito mais. Conta aí um caso de um acerto legal que alguém fez, ou seu mesmo, ou de alguém que enquanto você estava na construtora, ou agora como consultora, um acerto legal. Olha, fiz esse negócio, ouvi esse negócio aqui, era isso mesmo e mudou a ideia, economizou mais dinheiro, ou então fez mais rápido. E uma lambança, o cara fez um negócio ali que explodiu a ventilação, sei lá. Pode começar da lambança, então? Pode. Por incrível que pareça, é mais fácil. Por mais triste que seja. Né? Não, já peguei caso, Marcos, de consultoria, falar que fez toda a investigação, no descritivo da sondagem, fala que ali tinha alguns resíduos, no descritivo, no perfil e tal, aí acha um chumbo no solo, aí faz mais uma etapa, fala que vai recoletar esse chumbo, né, recoletar solo, porque, né, a gente sabe como é que vai recoletar, né, não é igual água e tal. E aí, tipo, não confirma o chumbo, fala que tá tudo ok, não, o contaminante, né, não confirma, fala que tá tudo ok. Por outro lado, a empresa que recebeu esse laudo fala, fez preliminar, fez confirmatória, não deu contaminação, teoricamente eu não preciso protocolar no órgão, né? Porque não deu contaminado, certo. Não é uma área contaminada. Isso vai para frente, começa a obra, começa tudo, de repente vem Ministério Público e fala, olha, eu quero que investigue melhor a sua área. Aí começa a investigação, descobre que a área era um aterro, que recebeu diversos tipos de resíduo. Então, aquele descritivo da sondagem não foi levado a fundo. Sim. E aí, a hora que você começa, aí tem que começar do zero, com muitos problemas, porque imagina, às vezes você já está com unidade vendida, prazo de obra, como é que você faz tudo isso? Pensa o cliente, ele tinha uma área não contaminada, né? Através de um laudo técnico, com ART, com tudo. Sim. E, de repente, é uma área que foi um aterro, que tem diversas contaminações, vai ter que fazer do zero, né? Reinvestigar tudo. Um caos, Marcos, um caos. Algumas coisas também que a gente pegava, e eu, quando estava na parte de contratar, né, os estudos, eu achava que era, às vezes, erro da empresa e tudo mais, mas hoje, como consultora, eu entendo um pouco diferente. Então, às vezes, na hora de escavação da obra, você encontrava lá vários achados, né? Ou tanque, ou isso, ou aquilo. Pode, sim, ser problema de uma avaliação preliminar, que não levantou certo e tudo mais. Sim. Mas agora, aqui desse lado, eu sei a dificuldade, às vezes, de obter esses dados. Não é só depender da boa vontade do técnico que está fazendo o estudo. Às vezes, não acha, não tem informação, né? Ou se tem, dependendo do prazo, igual você precisa pedir vistas em prefeitura. Tem caso que está demorando anos para sair, né? E aí, às vezes, naquela planta de prefeitura tem uma indicação que ali teria alguma coisa enterrada. Só que você não tem o tempo suficiente para ficar esperando. Sim. Então, assim, não vai só da boa vontade. E eu, quando contratava, eu achava um pouco isso. Falava, poxa, mas como é que você não viu isso? Não é assim, calma lá. Tem o como é que você não viu isso, mas também tem todo esse processo, né, para ver que não é só a boa vontade mesmo e a parte técnica. Existe toda a dificuldade. Então, a gente encontrava bastante coisa que é ruim, porque no momento de obra, né, você não está contando com aquilo, você tem um cronograma de obra para ser feito, você não está contando em encontrar um monte de coisa enterrada. Então, é um problema. Agora, um caso... A gente tem vários casos que deram certo, de remediação. No começo que eu comecei a trabalhar com áreas contaminadas, não, tá, Marcos? Os casos de remediação, a maioria era tudo furado, assim. Sim. Já estava, sei lá, não sei, já tinha terminado a remediação e estava lá no monitoramento, apareceu aqui, vamos ter que voltar com o sistema. Isso era de teto. Até hoje, um outro caso que eu tenho também bem complicado, é uma área que foi estudada por mais de 10 anos. O sistema de remediação operando desde 2013, sei lá. Quando chegou para ser a área reabilitada, a consultoria vem com Veja Bem, né? Veja bem. Não vai estar reabilitada a área, não tem como.
a remediação começou muito eficaz, foi ótima, né? Aí vem com aqueles gráficos e tal, mas então, e aí agora também está investigando, tentando buscar o foco da contaminação. Sim. Imagina, 10 anos de estudo, Sim. quantos milhões foram desembolsados, milhões mesmo. Pois é. Então, o cliente, infelizmente, ele já apanhou muito, o cliente do mercado imobiliário com consultoria apanhou e apanha. Então, eles têm o pé atrás mesmo, com razão, né? Porque é complicado. Imagina você investir 10 anos num estudo e a hora que você quer o resultado, você não tem. Sim. Né? E aí você vai cobrar de quem? Pois é. Então, esses casos, assim, são bem preocupantes, complicados. A gente sabe que meio ambiente é complicado, né? Tem todas as suas dificuldades. Às vezes tem dificuldade também por parte do cliente em alguns pontos e tudo mais. Mas não dá para chegar nesse ponto, né, de 10 anos de estudo e não se ter uma solução e ter que começar do zero. Sim. Aí vem outra empresa, olha só, vamos ter que começar do zero. É difícil, são milhões de reais aí no buraco. O cliente, ele me fala, mas então eu enxuguei gelo todo esse tempo? Eu falei, então, mais ou menos isso aí. Pode ser que sim. É mais ou menos isso aí. Não quero falar tão claramente para você não ficar tão triste, mas... você usou notas aí altas para enxugar gelo. Nossa Senhora, né? É difícil. Então, acho que o mercado imobiliário já apanhou muito. Sim. Então, eles têm, acho que as empresas maiores, assim, que já apanharam bastante com relação a isso, acabam que tem alguém trabalhando junto da área ambiental. Seja ou dentro da empresa, ou igual eu, que sou contratada por outras empresas para fazer esse trabalho terceirizado. Porque imagino se uma consultoria está lá há 10 anos, né? Então, ela fez a investigação, ela está fazendo a remediação. Como é que ela vai dizer que a remediação agora não está dando certo porque a investigação não foi boa, sendo que foi ela que fez, né? Então deve ser um negócio complicado, né? Exatamente. É bem esse cenário. Então, você tem que ter alguém de fora, né, que olhe, que seja o seu olhar técnico e que você confie, porque também não adianta você ter outra pessoa lá que, né, pois tem que ter confiança. Se a construtora não vai contratar uma outra consultoria para fazer isso, porque talvez essa outra consultoria esteja querendo vender a tecnologia dela. Isso. Exato. É isso que é difícil, é bem complicado. Mas eles precisam também ter alguém, ou seja dentro trabalhando, né, ou um terceiro que eles confiem, que possa ter esse olhar. Porque senão a chance de jogar dinheiro fora é gigante. E nesses casos que você mencionou, a construtora vai comprar um terreno. E daí ela faz uma avaliação se a área é contaminada ou não. Mas ela não precisaria fazer obrigatoriamente. A CETESB não mandou ela fazer. Ela fez porque ela está achando que pode ser, de repente, ali na frente eu vou me dar mal. E como é que funciona isso? Se ela não achar uma contaminação, ela não precisa entrar no processo do gerenciamento de áreas contaminadas, é isso? E daí, se ela achar, ela é obrigada a entrar? Isso. Ou não, ela vai remedia por conta própria? Não, né? Não, ela tem que entrar. Quando a área é contaminada, a CETESB tem que dar o aval para mudança de uso, né? Então, ela só pode começar a reabilitação, o processo de remediação para reabilitar, depois do aval da CETESB. Então, assim, as construtoras fazem seus estudos, né, o diagnóstico, até para saber se tem alguma contaminação que pode impactar financeiramente. Então, todo o diagnóstico é feito e aí eles fazem uma viabilidade, dentre outras coisas, né? A questão ambiental é uma delas, para ver se faz sentido ou não o terreno. Então, esses estudos também para se resguardar, mas também para ter essa viabilidade. Porque não adianta, quantas empresas antigamente, né, comprava-se indústrias e tudo mais, e não sabia da contaminação, nunca tinha feito estudo. Pois é. E, de repente, tem um abacaxi na mão. A gente ainda pega, por incrível que pareça, empresas menores, né, construtoras menores, que acho que não tem esse histórico, e, né, enfim, aquela coisa, sempre fiz assim, nunca deu problema. Que compra e sem fazer estudo. Aí você fala, meu Deus, como? Aí, de repente, o agente financiador, lá, o banco, pede uma avaliação preliminar. Aí eles nos procuram, para fazer a avaliação preliminar, o que é isso? Quer entender melhor do assunto. Aí você faz a preliminar e fala, então, aqui foi uma indústria, você vai precisar fazer. Não, mas que... Aí fica doido. Porque pensa, nunca previu esse custo, né? Nunca foi previsto. Enfim, então a gente ainda pega empresas menores com essa questão.
Eu até dou treinamento, assim, vou lá, explico o processo de gerenciamento de áreas contaminadas, o porquê que tem que fazer. Eu tento plantar uma sementinha para não errar de novo, né? Legal. Mas como custa, eles acham que não, que é besteira. Sim. Em 50 anos eu fiz isso e uma vez pediram. Então eu prefiro continuar. A gente pega muita gente cabeça dura assim. Sim, eu imagino. Mas enfim. Prefere arriscar, né? Prefere, Marcos, porque como, né, durante um período X a pessoa nunca se deu mal, então prefere continuar. Mas o mal na questão de áreas contaminadas, você pegar uma área muito ferrada, te ferra, né? Pois é. Bem ferrada a empresa. Sim. Então é complicado. As empresas, as maiores, assim, costumam fazer os laudos, inclusive para se resguardar, né? Mesmo que a área não esteja contaminada, tem esse laudo, que aí fala assim, olha, quando eu comprei o terreno, certo. O cenário era esse, não tinha contaminação. Aqui está o laudo, tem a RT. Então, as empresas costumam fazer, sim, também para se resguardar. Então, é por questão de viabilidade, por se resguardar. E algumas, mesmo que não dê contaminação, protocolam na CETESB para ter o aval do órgão. Certo. Eu mesmo, é que agora o parecer técnico aumentou muito, né? Então, as empresas acabam pesando se protocolam ou não. Mas eu acho interessante, e nas oportunidades que eu tenho, eu acho que tem que protocolar sim para ter esse aval do técnico. Porque igual nesse caso, que deu contaminação no solo, depois a consultoria foi lá, falou que não tinha mais nada, não foi protocolado. Se a CETESB tivesse avaliado, com certeza ela teria devolvido um parecer falando, olha, não seguiu o procedimento, faltou isso, faltou aquilo. Sim. E a empresa hoje não estaria com problema. Então, eu acho que, e acho assim, também é um órgão não envolvido, né? Porque pensa, você, empresa, me contrata. Certo. Você é o interessado me contratando para fazer um laudo. Ok, tem a RT, tem isso e aquilo, mas cada pessoa e cada empresa trabalha, né? A gente sabe os jeitos possíveis de trabalhar. Então, acho que a CETESB é um terceiro dando aval sobre isso tudo. Eu te falo, você me contrata e eu te falo que sua área não é contaminada, cadê, né, a opinião externa disso tudo? Sim. Então, às vezes, eu, como consultoria, posso te contratar, posso fazer um laudo para você informando que não está contaminado, que não precisa fazer confirmatória, não tem potencial, e aí com isso eu ganho o seu, né? Você vai gostar de mim, me contratar para outros laudos, só que, e aí, né? É isso mesmo? Então, eu acho importante ter um aval do órgão. E sempre eu prefiro a CETESB. Eu acho que tem, né, mais corpo técnico para isso. E você já viu, por exemplo, esse caso que você falou dos 10 anos de remediação, esse tipo de caso, né? As consultorias são empresas, né? Algumas consultorias são grandes e outras consultorias são pequenas. Mas as construtoras, em geral, são maiores que as consultorias, né? Assim, de modo geral. Você já viu alguma construtora acionar, assim, juridicamente, sei lá, processar o responsável técnico por ter causado algum tipo de prejuízo em decorrência de uma coisa errada que ele fez? Eu nunca vi, Marcos. Acho, até nesse caso, por exemplo, se eu fosse responsável legal, entraria. Nesse outro caso do solo aí também. Porque você trouxe dano, né? Sim. Mas o que a empresa faz? Ela deixa de contratar, sai do quadro de concorrência. Com isso, a consultoria perde muito, né? Perde muito. Porque imagina que as construtoras gostam de trabalhar com as consultorias. As construtoras, eu tô falando das que eu conheço e trabalhei, né? Gostam de ter parceiros de trabalho. Então, sei lá, eu tenho 3 empresas, faço a cotação, são 3 empresas que eu confio. Então, essas 3 empresas, mais ou menos, vão estar sempre tendo trabalho, né, dentro da... Então, se você faz uma besteira dessa, o que eles fazem é te tira. Você vai perder dinheiro, vai perder um cliente importante. Sim. Só que eu acho que é pouco, assim, pelo estresse que causa. Eu, como responsável legal, se eu fosse dona da empresa, diretora, eu entraria. Eu acho que tem que responder. E outra, eu chamaria para mostrar o caso e falar, e aí, olha isso aqui. Se coloca no meu lugar. Sabe, eu faria um preto no branco, assim, sabe? Mostrar, né? Mostrar um diagnóstico. Falar assim, olha, você me diagnosticou isso da área. Sim. Olha o que aconteceu. E olha aqui o que essa empresa achou. Né? O que você tem para me falar sobre isso? Eu acho que tem que ter isso. Porque, por 2 coisas. Uma, para o brilho da empresa, né? Ele tem que botar a cara a tapa, né? Assumir a responsabilidade do que foi feito. E outra, por aprendizado, que essa empresa pode replicar esse problema. Às vezes não foi por mal que fez, eu acho que não, eu acredito que não, acredito na bondade das pessoas, que tenha feito, sei lá, um deslize, pode acontecer com qualquer um. Só que a pessoa tem que saber, né, o que foi feito, o dano que causou, para não replicar para outros.
Então, se não entrasse na justiça, eu pelo menos chamaria e exporia o caso, assim, e gostaria de uma resposta, sabe? E o Ministério Público, você falou que o Ministério Público exigiu em um determinado momento ali, né? Como é que é a relação da construtora com o Ministério Público, a CETESB com o Ministério Público, a consultoria com o Ministério Público? Quando que o Ministério Público efetivamente intervém em algum caso desse de área contaminada? Por que o Ministério Público vai no caso A e não vai no caso B? Então, Marcos, eu não sei dizer direito como eles escolhem, né, o caso. Eu trabalho em um como assistente técnica, então tem o perito, né, que por parte do MP, e eu estou trabalhando como parte do juiz, o perito, e eu como assistente técnica por parte do meu cliente. Certo. Surgiu tudo, o Ministério Público, vendo a relação de áreas contaminadas da CETESB, puxou essa área e começou a falar, me dê esclarecimentos. Então começou aí, e aí puxa esclarecimento daqui, a empresa entrega o laudo, entrega o parecer do CETESB, aí ele aciona o município, e aí começa todo o processo. Então, eu não sei assim dizer qual que é o critério específico que tem para isso, tá? Não sei se... não sei dizer. Mas eu sei que algumas áreas acabam passando pelo Ministério Público e é aberto processo, inquérito para investigar e tudo mais, né? E aí, no caso de ir para o Ministério Público, imagina que tem alguma coisa na decisão de diretoria. Vou dar um exemplo concreto. A decisão de diretoria diz que devem ser eliminados todos os riscos, embora se possa ter o termo de reabilitação. Então você tem o termo de reabilitação, que não existe mais um risco real, mas existe um risco potencial. O mais claro é o consumo de água subterrânea. E a decisão de diretoria diz que o responsável legal tem que acompanhar isso pelo tempo que ele achar necessário, ele próprio achar necessário. E aí, na instrução técnica 39, diz que não precisa disso aí. Né? Então, tem o termo de reabilitação, boa sorte e tal. E aí, você já viu algum caso, né, porque isso diz respeito diretamente ao mercado imobiliário. O Ministério Público falar assim, olha, a decisão de diretoria está falando A, por que você fez B? Sim, Marcos. E cada vez mais estão surgindo casos assim, porque antes a restrição de uso da água subterrânea era muito, né? Corria solto. Ainda corre, para falar a verdade. A DD fala que você tem que monitorar até os padrões de potabilidade, né? Sim. E a IT 39 fala que para o mercado imobiliário está livre dessa obrigação. Sim. Só que a IT 39 não é lei, né? Sim. Então, o Ministério Público nem cita a IT 39. Pois é. Né? O que fala a decisão de diretoria, o que fala a legislação. E aí o que eles estão pedindo é a valoração do dano ambiental. Por quanto tempo que aquele aquífero vai ficar indisponível para a população, caso precisasse usar. Então, mesmo que você fale, o empreendimento é abastecido por água da concessionária, não tem poço artesiano, mesmo que faça tudo isso, você você restringiu o uso daquilo, né? Então, eles pedem a valoração desse dano. Que aí eles pedem, inclusive, um caso que eu estou acompanhando, para a CETESB calcular essa valoração. A CETESB devolve falando que não tem condições de calcular isso. E aí o CAEX, que é o órgão técnico do MP, faz um cálculo, que eu vou te dizer que é maluco, de valoração, e dá um valor absurdo. E aí a empresa está se defendendo disso. Tá? Então tem lá 10 milhões para pagar de valoração de dano. É bem complicado, porque ainda as pessoas estão se respaldando pela IT 39. Sim, pois é. Estão usando isso, a restrição de uso corre solta, né? Você vê vários casos, não, aqui é só restrição de uso. Não, mas peraí, o negócio é mais embaixo. Então, para os meus clientes, o que eu oriento? Colocar na viabilidade um monitoramento até o padrão de potabilidade, fazer os cálculos de modelagem e tudo mais, para ver quando que chegaria até o padrão de potabilidade e considerar esse valor de monitoramento até lá, porque você considerando a viabilidade não vai ser um prejuízo lá na frente. Aí tem todas as questões de comunicação também com o cliente, né? Sim. Porque muitas vezes você vai entregar o empreendimento e vai ter que continuar o monitoramento. Pois é. Então, essa responsabilidade, é isso que eu acho que é o grande problema. A incorporadora, ela quer entregar o empreendimento... E sair fora. Porque você concorda, você já construiu, você vendeu, você entregou, tem lá os anos de garantia, não sei se são 5 anos de garantia, coisa do tipo, da construção. Mas você não quer ficar amarrado ali com o condomínio, com uma questão por 30 anos, né? Sei lá. Não faz sentido, exato.
Então, o grande problema é esse, como que fica essa questão de responsabilidade. E a comunicação é muito importante com o condomínio, né, com os futuros compradores e tudo mais. A importância de você comunicar sobre, independente dessa questão de você ter que continuar monitorando ou não, Sim. né, de informar os compradores, futuros compradores, sobre a questão ambiental do imóvel. Sim, porque ela está Então, reabilitada, mas não está isenta de contaminação, né? Está reabilitada. Né? Pode construir, pode morar, não tem risco e tal, mas... Né? Você está comprando uma área que era contaminada. E aí eu acho que as construtoras, incorporadoras, têm que se colocar no papel delas mesmo de... Elas são as que mais reabilitam a área. Tá? A grande verdade é não tem potencial poluidor, né, a construção. Lógico, tem lá diferente, gestão de resíduos da construção civil, mas é diferente do potencial poluidor de uma indústria. Então, as construtoras incorporadoras são as que mais reabilitam. Então, isso deveria ser comunicado, assim, muito e amplamente. As pessoas estão comprando o imóvel reabilitado e a construtora faz isso, né? Ela está deixando o imóvel apto, senão poderia ser uma área que, órfã, né? Que dê risco para vizinhos que às vezes nem sabem, e a construtora está indo lá e está remediando, está assumindo um papel que não é dela, né? Que o papel seria da indústria, de quem contaminou, e não da construtora. E não é o que acontece. A grande parte das áreas reabilitadas, acho que, né, parte da parte de construção mesmo. Então, de divulgar isso dessa forma, é uma forma positiva. Sim. Às vezes o que acontece, o cliente tem receio de divulgar, o cliente, eu digo meu, né? As construtoras, eles têm receio de comunicar isso para o futuro comprador, né? Para o comprador. Porque as pessoas também são leigas no assunto, né? O assunto é técnico. Então, às vezes fala assim, não, mas está na matrícula. Poxa, a averbação na matrícula, Nossa. quem que... É super... Assim, para começar, quem é que... É difícil, né? Depende das pessoas que você está lidando, mas quando você vai comprar o imóvel, o certo seria você fazer uma avaliação da matrícula. Sim. Mas quem que faz? A maioria vai ver a localização, vai ver o decorado ser bonito. Sim. No Quanto máximo, custa, né? Se cabe no bolso, entendeu? E aí, se pegar para ver a matrícula, não vai entender aquela averbação. Pois é. Né? Então, assim, a importância de comunicar corretamente, porque se o cliente depois entra com uma ação contra, pode ganhar, né? Sim. Porque ele comprou sem saber, aí entra na questão do Código de Defesa do Consumidor. Então, a importância de falar isso com linguagens claras, né, que não assuste, isso é muito difícil. A gente fez esse trabalho nas empresas, faz até hoje com os nossos clientes, esse trabalho de texto, né? Sim. Como vender, né? Como explicar de uma forma que não assuste, que a pessoa entenda, mostrando a responsabilidade da empresa, né? Quanto a isso, é muito importante. E como é que você vê nessa história da potabilidade, né, e da IT39 e da DD38, você vê o mercado imobiliário tomando consciência disso, e as consultorias que atendem o mercado imobiliário, né, tanto a construtora quanto a consultoria que atende, ou você vê o pessoal fazendo, bom, se a CETESB diz que não precisa, não vou fazer, ou elas sabem que se eu seguir a CETESB eu posso me dar mal ali na frente, o Ministério Público pode vir em cima de mim e tal. Olha, Marcos, os responsáveis legais não são todos que estão cientes disso, e também sinto que as consultorias não são todas que passam essa questão, tá? Geralmente vem com o plano de intervenção, aí já tem lá pós-remediação, monitoramento, e vai ter também a restrição de uso da água subterrânea, tudo como era antigamente, mesmo antes de ter essa exigência, né? E quando eu faço esse trabalho de second opinion, né, e eu questiono a consultoria sobre isso, aí mas se for falar isso, então não constrói mais, porque se o Ministério Público pegar, então não dá mais para construir, que fica inviável. Hoje nós temos essa possibilidade. Só que lá na frente, se der problema, não é da consultoria, é da construtora, Sim, né, da incorporadora. Então isso, na minha opinião, tem que ser mais claro. A consultoria que está propondo o plano de intervenção com restrição de uso tem que informar o seu cliente quais são os problemas envolvidos nisso. E às vezes falar, olha, o problema é esse. Você prefere remediar até os padrões de potabilidade para ficar livre disso? Você vai gastar mais X. Ou você quer arriscar e depois lá na frente poder ter um problema. Sim. Eu acho que tem que ser um jogo muito aberto. Mas eu não vejo isso acontecendo. E o argumento pode até ser válido. Se for assim, ninguém mais constrói, mas daí é a construtora que tem que tomar a decisão, né? Exato. Não... A gente não tem procuração para tomar decisão pelos outros, né? A gente tem que expor para o cliente, e o cliente tem que ver se assume ou não o risco, não a gente, né? Legal. Então, eu não vejo isso muito, assim, disseminado, muito
claro, sabe, para as empresas e para a consultoria também. Isso ainda está obscuro. Você falou um pouco para a gente qual é o tipo do cliente que você atende, né? E você atende o pessoal do ramo imobiliário, mas como é que é? Você falou que faz second opinion, mas você também faz a consultoria mesmo? Preliminar, confirmatória, a sua empresa, né? E atende mais mais construtora grande, mais construtora pequena, ou tanto faz? A gente faz tanto todos os trabalhos de gerenciamento de áreas contaminadas, né, preliminar, confirmatória, detalhada, avaliação de risco, plano de intervenção, remediação não, a gente subcontrata, né, e acompanha, faz o gerenciamento. Sim. E esse trabalho de gerenciamento ambiental para as empresas que não têm pessoas dentro da própria empresa. Então, tanto a second opinion, como a avaliação do laudo e a tradução para esse cliente que não entende, né, da área, porque é complexo, uma linguagem que não é o dia a dia, até ajudar na concorrência, contratação, bater custo, o custo está ok, não está alto. Essa questão de custo até me ajuda ter a consultoria, porque hoje eu tenho muito mais noção de custo do que quando eu contratava somente, né? Hoje eu sei quanto custa as coisas e tudo mais. Então, trabalho também com isso, com treinamentos, e também a gente tem uma empresa onde a gente está montando o departamento de meio ambiente para eles. Ah, que legal. Então, eles querem criar esse departamento, então a gente está fazendo quantas pessoas são necessárias, quais são os procedimentos, não só para áreas contaminadas, para tocar o meio ambiente como um todo. Sim. E aí depois ajudar a encontrar o perfil dessas pessoas no mercado, montar o departamento como um todo e eles poderem rodar. Então é um trabalho bem legal, que junta tudo que a gente aprendeu e coloca em prática, né? Muita coisa também é análise, às vezes, para locação de imóveis, então a empresa aluga galpões, né? Então a gente ajuda nas cláusulas ambientais desses contratos, cláusulas ambientais também dos contratos de compra e venda dos apartamentos, convenção de condomínio, todas as cláusulas ambientais que tem que ter, isso também a gente ajuda e personaliza para o cliente conforme o caso, né? Em geral é isso, e levantamentos arbóreos a gente faz também, os projetos, a parte de acompanhamento junto ao órgão ambiental, porque às vezes tem empresa que não tem ninguém internamente que olhe atento a isso, então acaba às vezes perdendo comunique, perdendo prazo, então a gente faz essa gestão desses documentos, tanto de contaminação quanto o arbóreo ainda é mais documentos, mais detalhes, mais coisas que tem que protocolar, então a gente faz toda essa gestão interna para o cliente, se quiser, e o nosso cliente é mais incorporadora, algumas indústrias, mas eu tenho poucos, a maior parte é incorporadora mesmo, são mais incorporadoras grandes, mas também a gente tem alguns pequenos, mas é que os pequenos é isso que eu te falei, eles não estão acostumados a fazer, só fazem ou se a CETESB pediu por algum motivo, ou se na hora da aprovação a prefeitura pediu, o agente financiador. Então, eles não têm o costume de fazer. Então, a gente tem menos clientes menores. A maior parte é grande empresa mesmo, grandes empresas. Em 2021, algumas construtoras, mesmo na cidade de São Paulo, não estão acostumadas a fazer. É um negócio interessante. Não imaginava. Achei que isso era padrão de todas. Infelizmente, não. Infelizmente, por 2 motivos, né? Um, porque teria muito mais trabalho, né, para o mercado como um todo, porque tem um monte de consultora pequena aí construindo. E o outro é também pelos riscos, né, todos associados que pode ter, não só de perda para a empresa, né, mas os riscos dos moradores ambientais, estarem numa área que não sabe que é contaminada e tudo mais, né? Sim. Agora, mudando um pouquinho o foco das perguntas, eu perguntei para várias pessoas que falaram comigo, várias mulheres, e aí tem uma comunicação variada aqui, né? Você já sofreu, você é uma mulher, né? Uma garota, você tem cara de jovem, você falou que tem 30 anos e nem parece, né? Já tenho 33 agora. E muitas aqui já sofreram com machismo de diversos tipos, né? E você começou cedo a trabalhar, você batalhou ali na escola, trabalhou em construtora. Construtora é um ambiente muito masculino, o gerenciamento de áreas contaminadas também é. Você sofreu com machismo, alguma coisa desse tipo? Ou pela sua condição de mulher? Sim, Marcos, infelizmente, né? Uma quando eu era mais nova, mas ainda também, agora não tanto, mas quando mais nova,
imagina, você tão nova, sabe isso, vai sabe, Uhum. duvidando mesmo da capacidade. Uhum. E o que era bom é que depois a pessoa quebrava a cara e vinha te pedir desculpa. Isso aconteceu. Que Um bom, que bom. dono de empresa que me desacatou mesmo no meio de reunião, foi extremamente grosso. E depois o que eu falei era o certo e Sim. acabou acontecendo. Ele acabou se ferrando por isso. Hum. E ele fez questão de me procurar e pedir desculpa, sabe? Foi algo. E machismo o tempo inteiro, né? A gente tem, infelizmente. Não tem. Infelizmente, é triste. Você pode ver nas empresas, a grande parte de cargos mais altos é composto por homem. Sim. Se tem uma mulher, assim, é raro, é raro. Eu acho o seguinte, pelo simples fato da gente ser mulher, a gente já sofre diversos preconceitos, piadinhas que às vezes a gente tem que aguentar no ambiente de trabalho ou no dia a dia mesmo. Infelizmente, a nossa cultura é machista, né? E eu tive um episódio na vida que eu perdi um emprego, assim, não consegui a vaga pelo simples fato de ser mulher. E o mais impressionante era outra mulher que me entrevistava e a resposta dela para, né, não me contratar, ela falou: você tem todas as qualificações para o cargo, mas você vai chamar muita atenção, então eu não posso te contratar. Eu saí de lá indignada, abismada de ter ouvido aquilo, sabe? Como que a sua aparência, ou por você ser mulher, como isso conta numa hora do emprego. Então não importa o seu conhecimento, nada disso é levado em conta. É bem triste, né? E imagino quantas outras pessoas sofrem diversos tipos de preconceito, né? Quando a gente fala das pessoas negras. Então a gente ainda está muito atrasado nisso, tem muito que melhorar. Temos que seguir na luta. Sim, com certeza. Não, e grávida também, eu cheguei Não. a fazer várias vistorias grávidas, e falava, nossa, mas grávida aqui, trabalhando, não sei o quê, tem um cuidado de algumas pessoas, mas também tem um olhar meio crítico, assim. Sim. Infelizmente, né? Infelizmente. A gente teve um episódio aqui também sobre a pandemia, né? E as questões particulares das pessoas, né? A manutenção da sanidade mental aí, mais ou menos, né? E você passou parte da pandemia, ou ela toda, não sei muito bem, grávida, né? Então, talvez os problemas, as angústias tenham aumentado, ou não, talvez isso tenha feito você seguir firme na sua trajetória. Como foi a pandemia para você? Como está sendo, né? Bom lembrar que não acabou, né? Como está sendo a pandemia e como é que foi ter uma filha nesse meio tempo? Como você sobreviveu? Então, Marcos, a pandemia começou, a gente tinha acabado de voltar de viagem. Tinha ido para Trancoso para fazer uma viagem assim de despedida, porque depois muito barrigudo ia ficar difícil, né? E quando a gente voltou, a gente já ficou internado dentro de casa. E não saiu mais. Eu só saí para exames, né? E com muito receio, porque eu não sabia se eu pegasse o que poderia causar para o bebê, né? Então a gente ficava em casa, não via ninguém, saía só para exames e depois para ela nascer, né? Para ter ela. Agora, com relação à sanidade mental, a gente teve muito trabalho, muito trabalho. Então, assim, eu consegui ocupar minha mente demais, tendo um bebê pequeno, todos os desafios de maternidade, Sim. de mãe de primeira viagem, né, de amamentação complicada, dores do pós-parto, enfim, a cabeça maluca que a gente fica, né, os hormônios tudo bagunçado. Mas eu consegui focar bastante no trabalho, então acho que isso ajudou muito. E o fato de home office, então consegui ter o meu marido também dentro de casa, que ajudava com o bebê, que talvez se fosse numa outra época não estaria, porque aí ficar trabalhando. Então a gente conseguiu curtir mais essa parte juntos e com a bebê. E também focar no trabalho, assim. Então a gente tem problemas assim de estresse, né, por estar sempre confinado, com medo, né, de não poder ver as pessoas. É lógico, isso daí muito. Mas acho que a gente conseguiu se controlar bastante, focando na criação da bebê e aproveitar o tempo que a gente tem junto com ela. E o trabalho. O trabalho foi algo assim que tem que fazer, né? Graças a Deus, bastante. Então, ajudou muito. Mas assim, é um privilégio, porque tem muita gente que está ou desempregada, ou completamente pirado, porque
São Sim. situações muito complicadas, né? Que a gente se encontra e nunca vividas antes. Sim. Mas, graças a Deus, a gente está conseguindo manter um equilíbrio. Logo que você, um pouco depois de você ter montado a consultoria, você estava se desenvolvendo em questões técnicas. Mesmo assim, eu até participei de alguns trabalhos juntos, você tinha uma preocupação muito, vocês todos, né, na EcoStation, tinha uma preocupação muito grande em fazer o que era tecnicamente o mais adequado, ainda que fosse um pouco mais caro, mas claro, vocês tinham um orçamento limitado, né, mas sempre buscando fazer o melhor. Isso já faz um tempo, nem sei contar direito, mais de 2 anos talvez, né? De lá para cá, você vê que vocês tiveram um desenvolvimento técnico realmente melhor em que parte do seu trabalho? Na investigação, nos planos de intervenção, na relação com o cliente? A gente sempre primou, assim, por transparência, né? E por fazer o melhor para o cliente, né? Ele está investindo um dinheiro, eu não posso, é um dinheiro que eu tenho que fazer o melhor com ele. Mesmo que eu ganhe menos com isso, eu tenho que entregar um trabalho bom. Esse é o nosso princípio. Então, às vezes, eu sofri muito no início, eu sabia avaliar os laudos, eu sabia o gerenciamento, eu sabia a teoria. A execução, não, né? A execução tinha pouca experiência. Certo. Então, na elaboração de custos, no que precisa, na organização de campo. Então, isso tudo a gente aprendeu com cursos, com discussão com amigos, colegas que me ajudaram muito, que tinham experiências em consultorias, e aí tivemos muito essa troca. Eu não tenho vergonha, assim, se eu não sei, de perguntar, Sim. de ir atrás, de ligar. Eu acho que ninguém nasce sabendo. Lógico. E ninguém sabe tudo que não possa aprender um pouquinho mais. Com certeza. Então, as trocas sempre foram muito boas, sabe? Porque às vezes a pessoa sabia muito uma coisa, mas eu também conseguia contribuir com algo. Sim. Então, sempre foi muito bom isso. E aí, desde sempre, trabalhando nas empresas, antes como CLT, eu sempre achei importante as empresas investirem nos seus funcionários, com cursos e tudo mais. E é o que eu faço. Então, todo curso que tem, você pode ver que tem um EcoStation lá. Tem sim. Às vezes a coisa tá meio apertada e, puta, vamos dar uma segurada, faz um só, aí vem para o escritório, explica para todo mundo. Se a gente tem a oportunidade de colocar alguém mais sênior no campo, mesmo que diminua o nosso lucro, vamos colocar porque é aprendizado. Então, eu vejo muito isso. Acho que é muito importante a gente ter essa base muito consolidada e estar sempre aprendendo, porque é algo que muda muito. Eu gostaria de fazer a pós hoje novamente. Sim. Que eu fiz lá em 2012, muita coisa mudou. Sim, com certeza. Acho que eu vou aproveitar muito se eu fizesse agora, só não vou fazer por causa da Nenê, que ainda não me permite, mas acho que ano que vem eu devo fazer, para aprender coisas novas, trazer novas possibilidades, né? Sim. E sempre de entregar o melhor. Então é isso, a gente melhorou muito, se atualizou muito. Hoje, assim, temos muito mais segurança para executar, né? Muito mais aprendizado, já sabemos aonde que a gente errou, o que consertar. Assim, hoje eu tenho muito orgulho de falar da equipe, da empresa, muito mais segurança. Não tenho nem o que falar, assim, é completamente diferente. Que legal. Imagino eu, sei lá, daqui 5 anos como é que vai ser, né? Sim. Muito melhor. Acho que a gente sempre tem que estar se desenvolvendo e os que estão com a gente também nesse desenvolvimento. Sim. Então eu busco pessoas que sejam comprometidas. Às vezes a pessoa não tem tanto conhecimento, tudo bem, mas se você tá afim, né? Sim. Se você me mostra que você tá afim, que você tem garra, porque comigo foi assim, eu mostrei que eu tinha garra, que eu estava afim, muitas coisas eu não sabia, mas eu tinha alguém que acreditava em mim. Sim. E que me dava esse combustível. Então eu faço da mesma forma, né? Eu vou atrás de pessoas que tenham essa vontade, e aí eu invisto nisso. E aí tá dando certo, nosso quadro tá bom. Legal. Ana Lígia, o que você pode dar de recomendação para a pessoa que está começando agora, ou na engenharia ambiental, ou acabou de sair da engenharia ambiental e está nas áreas contaminadas? Que dicas você dá? Que caminho ela vai? Que caminho ela tem que evitar? Olha, Marcos, o evitar é muito complicado, porque eu acho que tudo você aprende, né? Mesmo os caminhos errados, você acaba aprendendo e ir para o certo, né? Eu acho que de dica assim, que eu posso falar é isso, ter comprometimento com o trabalho, né, e ter comprometimento com você mesmo, com o que você quer para você, né? A gente vê muitas pessoas assim, a gente conversa para contratar e tal, e você vê que a pessoa
não tem. Ou às vezes você contrata e você vê que não tem o comprometimento que tem que ter. Sim. Às vezes sabe muito, mas né, não tem. E eu acho que hoje em dia o mais difícil é isso. É encontrar pessoas que estejam afim, que sejam comprometidas, que não queira só, eu vou lá, faço isso, recebo meu dinheiro e vou embora. Não, eu quero aprender, eu quero compartilhar, quero agregar, né? Então, acho que é isso, seguir por esse caminho, assim, de não querer fazer só o básico, querer algo a mais, ter vontade, força de vontade, estudar, correr atrás, que as coisas acontecem. Agora, se ficar sentado só esperando vir, não tem, não vem. Com certeza. Legal, Annalise. Então, estamos nos encaminhando mais para o fim do episódio. Agora, o entrevistado, né, na entrevistada, que é você, pode fazer uma pergunta para mim, que sou o entrevistador. Certo. Vamos lá, Marcos. O que mais você... desses casos todos que você já ouviu, das pessoas entrevistando, o que mais te chocou e o que mais te deu motivação para continuar fazendo o que você faz? De levar o conhecimento, né, de trazer pessoas para conversar, para trazer mensagens positivas, experiências legais para incentivar outras pessoas. Puxa, agora você me pegou também. Bom, vou falar das mensagens positivas, né? Então, eu recebo várias mensagens que me animam muito, né? Então, é interessante que eu recebo periodicamente alguma mensagem que me fala, puxa, que legal, olha, nós estamos fazendo uma coisa bacana, né? Assim, desde pessoas que, olha, eu ouvi o episódio tal e eu fiz um trabalho aqui que eu usei aquilo que você falou e é um negócio muito bom e tal. Então, esse tipo de coisa é muito legal. Teve a Celine, que foi entrevistada recentemente aqui, e a entrevista dela foi assim, muito, muito impactante, né, para os ouvintes e para mim também. E ela me disse antes da entrevista que ela estava passando por um momento ruim, ela que tinha pensado até em sair da área. E daí, quando ela começou a ouvir os podcasts lá no início, ela falou, não, a área é legal, né? Eu li a newsletter, ouvi o podcast, poxa, a área é legal pra caramba, tem um monte de coisa boa para fazer, vamos continuar. Então, eu ter ajudado a pessoa a encontrar o caminho, a reencontrar o caminho, que o caminho sempre esteve lá, né? Mas naquele momento estava embaralhado para ela e eu ajudei. Então, isso também é muito legal. E outra, recentemente, duas amigas me falaram o seguinte, que elas ouvem o podcast, né? Cada uma ouve o podcast, depois começa a comentar, como se fosse o comentário da série que viu, sabe? Aquele, então elas ouvem e comentam, né? Então, poxa, também é um negócio muito bacana. Assim, as coisas impactantes assim que me chocaram, poxa, eu não sei dizer agora alguma coisa assim, são muitas, né? São muitas lambanças que são feitas pelo mundo aí e que deixam a gente chocado, mas basicamente é esse tipo de atitude do cara querer colocar o comercial, né, ou o lucro acima das pessoas, acima do meio ambiente, principalmente acima das pessoas, né? Então isso a gente vê muito no nosso mercado, muito. E algo que me choca nós, né, em tese somos engenheiros ambientais ou geólogos ou trabalhamos e gostamos do meio ambiente, mas muitos de nós colocam de lado esses ideais em nome do mercado, né, do dinheiro. E quantas pessoas desistem da área por conta de pessoa que trabalhou com pessoas que desmotivou, né, fizeram o mal para essa pessoa, né, de desistir, de não querer seguir. E às vezes a pessoa é brilhante e por trabalhar com uma pessoa terrível, né, diminui a outra e isso a gente vê muito mesmo. Como é triste. E por quê, né? Acho que isso é em todo o mercado, não é só eu acho que sim. Ambiental, né? Mas a gente vê muito, infelizmente. Mas que bom, Marcos, que você tem esse projeto de levar o conhecimento gratuito, né? Para todas as pessoas que quiserem acessar. Continue, é muito bom. Legal. Muito Faremos bom. isso, sim. E o que precisar, pode contar conosco. Estamos sempre aí. Legal. Pô, obrigado. Analígia, é isso aí. Estamos chegando aqui então no final e agora o podcast é seu. Você pode cantar, você pode, sei lá, declamar uma poesia, falar o que você quiser. Você que manda. Nem eu. Nem eu, que morro de vergonha. Não, Marcos, acho que só agradecer mesmo pelo convite. Deixar para as pessoas que, se você gosta da área, né, gosta do que faz,
a grande chance de sucesso, né? Você fazer o que você gosta, com paixão, sempre colocar o ser humano em primeiro lugar, né? Pensar no próximo, ter empatia, se colocar no lugar do outro. Então, às vezes vai ter problema no seu lucro, mas você vai estar fazendo o correto. Então, é por aí que tem que ir. Tem que ser transparente, né? Que é isso. É o que eu levo para mim, ter força de vontade, que não é fácil. Sim. Empreender, não é fácil chegar no final do mês e ter dinheiro para pagar todo mundo, né? Sim. Mas eu acho que tem grandes motivos para continuar. Isso aí. Tá legal. Obrigado, então, Ana Lígia. Obrigado. Imagina, Marco. Essas foram as palavras de Ana Lígia Donzelli. Espero que vocês também tenham gostado. Como vocês viram, ela mostrou muito bem as lutas e as dificuldades de alguém para iniciar na engenharia ambiental e no GAC, especialmente se a pessoa for mulher, negra ou qualquer outra coisa diferente de homem branco cisgênero. Vocês viram também que na nossa área é preciso sempre se atualizar, estudar muito e se desenvolver, e que a consultoria deve sempre se pautar em fazer o melhor com transparência e atender o cliente com paixão. No aspecto técnico, ela falou muito bem sobre as diferenças entre a DD38 e a ET39 e as possíveis consequências jurídicas dessa diferença para as incorporadoras que são os clientes. Basicamente, a DD38 diz que as obrigações do responsável legal não cessam com o termo de reabilitação, somente vão cessar depois que todos os riscos forem eliminados. Não é toda a massa de contaminação eliminada, e sim todos os riscos eliminados, em particular o risco de ingestão de água subterrânea. A ET39, é bom lembrar, não é uma lei, é um documento interno da CETESB, e essa ET39 apregoa que o setor imobiliário não precisa acompanhar o caso após o termo de reabilitação, ou seja, se não houver mais risco em cenário real, um exemplo claro disso é um risco de intrusão de vapores em ambientes fechados. Então, se não houver mais risco nesse cenário real, o caso está encerrado. Como isso contraria a DD38 e contraria a legislação de áreas contaminadas, o Ministério Público muitas vezes entra com questionamentos, o que pode prejudicar muito a incorporadora. Segundo a Ana Lígia, é obrigação da consultoria deixar tudo isso muito claro para a tomada de decisão. Como ela falou, nós não temos procuração para tomar decisão pelo responsável legal. Agradeço muito as palavras da Ana Lígia sobre o podcast e sobre o nosso trabalho aqui na ECD. Gostaria de dizer que a nutrição perdeu uma excelente profissional, e é muita sorte nossa que ela escolheu a engenharia ambiental e o GAC. Mais uma vez agradeço a vocês que me ouvem. Nós da ECD Training, junto com vocês, continuaremos dando a nossa contribuição para a redução das desigualdades no GAC, ou pelo menos da desigualdade do conhecimento. Com isso, continuaremos lutando por um mundo melhor e mais justo para todas e todos e para as futuras gerações. Sigam a gente no YouTube, Telegram, Facebook, Instagram, assinem a nossa newsletter e fiquem conectados. Somos atualmente em 425 assinantes da newsletter, 360 inscritos no Telegram, 803 inscritos no nosso canal do YouTube, legal, já passamos dos 800, 725 seguidoras e seguidores no Instagram e 42 colaboradores e colaboradoras financeiros no Apoia-se. E aí, repetindo, se você quiser e se você puder, contribua financeiramente conosco. O site é apoia.se/ECDambiental. A todos e todas vocês, muito obrigado e até a semana que vem.